Você já ouviu falar do Wegovy? Quer saber sobre os possíveis efeitos colaterais dessa medicação, que é uma boa medicação para tratar a obesidade e o sobrepeso? Quer saber quais são os possíveis riscos, os benefícios? Quer saber se vale a pena para você utilizar o Wegovy? Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou falar sobre os efeitos colaterais, os riscos e os benefícios do Wegovy, que é a semaglutida. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio, eu sou médico. Trabalho com emagrecimento e terapias de reposição hormonal. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre o Wegovy, que é a semaglutida. O Wegovy, que é a marca, né? O Wegovy é o nome comercial dessa medicação, à base de semaglutida, que é a mesma base ali do Ozempic, o irmão aí do Wegovy mais famoso, beleza? Nesse vídeo, então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os possíveis efeitos colaterais dessa medicação. Em primeiro lugar, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o Wegovy e como ele funciona, beleza? O Wegovy, pessoal, nada mais é do que um nome comercial, uma marca para o medicamento semaglutida, tá? A diferença entre o Wegovy e o Ozempic são as doses disponíveis na caneta do Wegovy. Geralmente as canetas do Wegovy, elas vêm com doses um pouco maiores do que as doses do Ozempic, mas é a mesma medicação, a mesma molécula, beleza? Que é a semaglutida. Os efeitos dessa medicação no nosso corpo são em retardar o esvaziamento gástrico, então quando você come, o alimento ele vai ficar mais tempo parado no seu estômago e isso gera maior sinal de saciedade. Além disso, a medicação ela melhora a sensibilidade à insulina e isso ajuda também na perda de peso. Então, é uma medicação que reduz o apetite e ajuda na utilização de gordura como fonte de energia. Hoje é a segunda melhor medicação que a gente tem para o tratamento da obesidade e do sobrepeso, perdendo apenas para o Mounjaro, que é a tirzepatida, e eu tenho muitos vídeos aqui no canal sobre o Mounjaro, beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais mais comuns do Wegovy. Disparado, pessoal, o que eu vejo na prática e o que os estudos relatam também são as náuseas, tá? Os enjoos. Essa medicação, principalmente em doses mais altas, ela pode sim causar náuseas, enjoos e até mesmo vômitos, tá? Outro efeito colateral possível dessa medicação são com relação ao intestino. Pode prender o intestino, pode causar constipações e também pode causar diarreia, tá bom? Um outro efeito colateral comum de ser observado dessa medicação são fraquezas. É uma medicação que vai reduzir bastante o apetite, então o paciente ele vai comer menos. Se comer muito pouco, pode sim gerar essa questão da fraqueza, que atrapalha muito os pacientes em realizar as atividades básicas do dia e também pode atrapalhar até no treino, no exercício físico. Então, é por isso que essa medicação deve ser utilizada com acompanhamento médico, beleza? Não inventa de usar essa medicação sem o acompanhamento médico, beleza? Esses são os efeitos colaterais mais comuns do Wegovy. Mas agora eu vou te falar os efeitos colaterais mais graves, menos comuns, porém mais graves do Wegovy. Então vamos lá, pessoal. Os efeitos colaterais mais graves que podem ser causados pelo Wegovy, pela semaglutida, são o seguinte: pancreatite, que é uma inflamação ali do pâncreas, também pode causar problemas com a vesícula biliar e pode causar também, pessoal, hipoglicemia, nível de açúcar no sangue muito baixo, e isso gera uma fraqueza muito grande, uma tontura, pode causar até desmaios, beleza? Quando você estiver utilizando essa medicação e sentir qualquer um desses efeitos colaterais, desde os mais comuns até os mais graves, comunique ao seu médico imediatamente. Não fique sentindo efeitos colaterais sem saber como lidar com esses efeitos colaterais. Comunique ao seu médico para que ele possa te orientar como você vai proceder com relação a esses efeitos colaterais. Se existe alguma medicação que você possa utilizar para reduzir o sentimento desses efeitos colaterais, ou se você deve procurar algum atendimento de urgência, de emergência, beleza? Não fique passando por efeitos colaterais sozinho. Comunique ao seu médico
médico, é por isso que você deve utilizar essa medicação com acompanhamento médico. Então comunique ao seu médico para que ele possa te orientar como você vai lidar, como você vai manejar com esses possíveis efeitos colaterais. Nesse vídeo, pessoal, estou falando dos efeitos colaterais. É uma medicação extremamente segura, beleza? De ser utilizada. E é por isso que ela foi aprovada aí amplamente para o tratamento da obesidade e do sobrepeso com complicações, beleza? Mas nesse vídeo eu estou trazendo aqui os possíveis efeitos colaterais que eu mais vejo nos pacientes na prática, utilizando a semaglutida, utilizando essa medicação, mas também isso não impede que você tenha que comunicar ao seu médico para manejar esses efeitos colaterais, beleza? Na prática, no meu consultório, os meus pacientes, eu nunca tive pacientes que tiveram esses efeitos colaterais que eu citei, que são os mais graves. Muitos pacientes, uma boa parte dos pacientes, referem realmente náuseas, enjoos, intestino preso, mas esses efeitos colaterais mais graves eu nunca vi na prática com os meus pacientes, mas já escutei relatos de outros colegas médicos, já li alguns estudos falando sobre isso, beleza? Agora eu vou te falar de uma forma geral como você deve se comportar para evitar os principais efeitos colaterais do Wegovy. Olha só, é uma medicação que reduz o apetite. Porém, não adianta você parar de comer, não adianta você não comer praticamente nada. Isso não vai ser benéfico para o seu organismo, para o seu metabolismo, vai te gerar um emagrecimento, mas um emagrecimento que não é saudável. Então você deve comer mesmo utilizando uma medicação que inibe o apetite. O que é que você deve fazer? Coma em menos quantidade, porém em mais porções ao longo do dia. Outra dica importante também é lançar mão de refeições líquidas, refeições pastosas, que vão ter maior digestibilidade, uma digestibilidade mais fácil e você vai conseguir se manter alimentado, pelo menos com o mínimo necessário para o bom funcionamento do seu corpo. Beleza? Um outro ponto também muito importante que anula os efeitos colaterais, não anula totalmente, mas diminui os efeitos colaterais, é realizar progressão de dose. Começar a utilizar a semaglutida, né, que é a medicação que contém ali no Wegovy, começar em doses menores e ir gradualmente aumentando essas doses, para que o seu corpo vá se acostumando com a medicação e isso evita um pouco os efeitos colaterais. Um outro ponto muito importante também é manter uma hidratação muito boa. Beba bastante água, beleza? Porque é uma medicação que vai inibir o apetite, pode tirar até a vontade de beber água, mas não se esqueça de beber água, sempre tenha uma garrafinha de água com você, para que você mantenha-se hidratado ao longo do tratamento com essa medicação, beleza? Essas são algumas dicas práticas que eu recomendo para os meus pacientes que estão utilizando essas medicações que inibem o apetite, seja a semaglutida do Wegovy ou do Ozempic ou a tirzepatida do Mounjaro. São dicas práticas e que funcionam muito bem na utilização dessas medicações para reduzir os efeitos colaterais ou pelo menos reduzir a chance desses efeitos colaterais acontecerem, beleza? Pessoal, como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo é sobre os efeitos colaterais do Wegovy, né? Os efeitos colaterais da semaglutida. Se você assistir somente a esse vídeo, você vai ficar com medo de utilizar a medicação, porque eu estou falando aqui realmente dos efeitos colaterais. Não significa, pessoal, que é uma medicação insegura para ser utilizada, que não é uma medicação boa para ser utilizada. É sim uma medicação segura e eficiente no tratamento da obesidade e do sobrepeso. É que esse vídeo eu resolvi gravar para trazer aí os principais efeitos colaterais dessa medicação. Porém, existem alguns casos em que essa medicação não é indicada, casos de alguns tipos de pacientes que devem evitar o uso dessa medicação. E quais são esses casos? Vamos lá, pessoal. Pacientes com câncer de tireoide devem ser muito bem avaliados antes de utilizar esse tipo de medicação. Não são todos os tipos de câncer de tireoide, de nódulos na tireoide que contraindicam o uso dessa medicação, mas alguns tipos contraindicam sim o uso dessa medicação. Mais uma vez, reforço a necessidade do acompanhamento médico para o uso desse tipo de medicação. Outros pacientes, por exemplo,
grávidas, mulheres que estão amamentando, não devem utilizar essa medicação ou devem evitar ao máximo essa medicação, conversar bem com o seu médico para saber se vai ou se não vai utilizar essa medicação. Mas de uma forma geral, a gente contraindica o uso dessa medicação para mulheres grávidas e mulheres que estejam amamentando, beleza? E uma outra contraindicação para o uso desse tipo de medicação são pacientes com pancreatite grave, pacientes que tiveram pancreatite recentemente ou pacientes com pancreatite ativa devem evitar o uso dessa medicação, beleza? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje e eu vou trazer agora uma dica bônus, uma dica de ouro aqui para vocês. Se você se interessa por esse assunto de Wegovy, Ozempic, Mounjaro, medicações para emagrecimento, olha só essa novidade que eu lancei. Eu desenvolvi e gravei um curso que se chama Emagrecimento, Métodos e Medicamentos. Nesse curso eu falo tudo o que você precisa saber sobre esse tema, emagrecimento, métodos e medicamentos. E o link para você acessar esse curso está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então, se você quiser saber um pouco mais, corre lá, porque eu tenho certeza que esse curso ficou muito legal e você vai gostar. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com um amigo, uma amiga, um familiar que também vai se interessar em saber sobre os efeitos colaterais do Wegovy, da semaglutida. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.